Olá pessoal, muita paz para todos nós. Vamos aqui aprender mais um pouco, né? Um pouco sobre a vida espiritual. Hoje baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aprender a importância de sairmos daqui da Terra bem. Sairmos sem emoções negativas, sem raivas guardadas, sem ódios, sem nenhum desses sentimentos, dessas emoções que nos aprisionam. E quanto isso vai ser bom para a gente lá adiante, quando a gente sai daqui com o coração limpo. Baseado no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas a gente vai estudar o item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliação com os adversários. Olha só, adversário aqui no sentido daquele que a gente tem raiva, daquele que a gente acha que atrapalha a nossa vida, daquele que a gente acha que é um desafeto. Pode ser na família, fora da família. Então a reconciliação é muito importante. E isso veio, né, de um tema abordado pelo próprio Jesus Cristo. Vamos aqui quando em Mateus 5, 25 e 26, Jesus falou assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus usa a linguagem mais que o povo entende na época, né? E o povo sabia dos julgamentos, dos juízes, né, da justiça da época. E Jesus estava fazendo uma metáfora para facilitar o entendimento, querendo dizer: reconcilie, acabe as mágoas, acabe as raivas enquanto está encarnado, a caminho, encarnado com o seu adversário. Então vamos entender aqui a explicação dos espíritos. Na prática do perdão, como em geral do bem, ou seja, na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Já começa aí, né? Quando a gente desencarna, ou quando aquela pessoa que a gente tem como inimigo, como desafeto, desencarna, não acaba aí a inimizade. É aí que está toda a questão do que a gente vai estudar hoje. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Ele pegou aqui, o espírito que está comentando, pegou aqui um ditado popular que fala: morto o animal, morto o veneno. Ele está dizendo que não se aplica para nós, seres humanos. Porque quando o animal está morto, nós somos animais, né? Quando o corpo morre, o veneno da inimizade, do ódio, da perseguição não morre. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ele fala espírito mau, é uma linguagem de época, mas hoje a gente sabe que nenhum espírito é mau por natureza. Pode estar na ignorância das leis de Deus, pode estar ali numa perturbação ainda por falta de conhecimento da vida espiritual, preso na maldade. Mas todos nós evoluiremos. Então ele disse aqui que esse espírito aguarda a gente estar encarnado novamente. E eu aí acrescento, se a gente já tiver desencarnado, ele aguarda reencarnar para facilitar a perseguição, porque reencarnado a gente está preso ao corpo.
Mas ele pode, desencarnando primeiro do que nós, perseguir já nessa encarnação mesmo. Ou vamos mudar a situação, nós desencarnando primeiro do que ele, se a gente levar esse ódio, a gente vai ficar lá em sofrimento, em tormento, querendo perseguir. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. Olha aí a obsessão espiritual. Sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. Subjugação e possessão são duas formas de obsessão, são 3 tipos, né? Obsessão simples, subjugação e possessão, que também chamamos de fascinação, ou seja, obsessão simples, subjugação e fascinação. Então, ele fala que até nesses casos graves, né, pode estar por trás um inimigo desencarnado. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior. Olha aqui, quase sempre é processo de vingança, processo de ódio, quando tem esses casos graves de obsessão. E a gente só vai considerar uma obsessão quando a gente entende. Muita gente vive no sofrimento, na dor, às vezes vai a um psiquiatra, começa a tomar remédio, às vezes não vai, acontece os suicídios de tanto sofrimento, né? Sofrimento emocional, e perturbando a família. São processos que não são raros a gente ver. Aqui ele fala, então, o motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Essa palavra punir, do século XIX, carregado da religiosidade da época, a gente não usa mais, porque Deus não pune, nem a gente veio para ser punido. A gente passa por experiências para que a gente aprenda aquilo que estamos mais precisando aprender no momento, para que não cometa os mesmos erros. Como o aluno que faz recuperação na escola. A recuperação não é uma punição. A recuperação é refazer o aprendizado para seguir adiante. Importa, conseguintemente, no ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, ou seja, qualquer motivo de conflito, toda a causa fundada de posterior animosidade. Então, quando Jesus falou, reconciliai com seu inimigo enquanto está a caminho com ele, era para que não ficasse nenhum conflito na sua alma, no seu coração, após a morte. Não ficasse conflito, você não deixasse inimigos, porque todos nós vamos nos encontrar adiante. É melhor que se reconcilie. Agora, não é uma reconciliação mecânica, obediente ao que está escrito, não. É você compreender as causas do outro, compreender se aquele outro chegou na sua vida. É porque está no seu campo espiritual, está na sua necessidade. E começar a deixar o outro pensar do jeito que pensa, viver do jeito que vive. Se ele lhe agrediu, compreenda o momento dele também. Tem casos mais sérios que não é fácil, mas é o caminho. Por essa forma, de um inimigo feroz neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, se você perdoou, se você lavou seu coração, se você libertou o outro, e ele não lhe perdoou, você está cortando os laços de sintonia. E quando ele fala aqui que Deus não permitirá a vingança, é porque na própria lei da vida, ele não vai conseguir sintonizar com você. E o processo dele será vivido com outros. Porque quando a gente briga, quando a gente faz o mal, a gente não faz diretamente contra alguém. É porque nós estamos com aquele processo em nós.
Se não foi um, vai ser outro. Se não foi Pedro, vai ser João. Se não foi Maria, vai ser Teresa. O que atravessar na frente, a gente vai criar o conflito quando a gente está remoendo esse tipo de sentimento em nosso coração. Então, a primeira coisa é a gente se conhecer, se reestruturar, ressignificar muita coisa, que aí a gente passa a não criar conflitos com ninguém. É esse o intuito do estudo espiritual. É para isso que a gente aprofunda o entendimento da vida espiritual. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o objetivo de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. Quer dizer, não é só para que você fique em paz agora, não é só para que você tenha uma vida melhor agora, aqui, né? É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. E como a gente vê isso nos trabalhos mediúnicos, né? Espíritos que se odeiam há 500, 600, 700 anos. Espírito que persegue um ao outro por séculos, buscando uma vingança, cheio de ódio. Eu mesmo já passei pela experiência de conhecer um espírito que me odiava numa reunião mediúnica. Conversamos, foi feito a ele ver que também ele já tinha me feito mal. Ficamos amigos. Ele pediu perdão, eu pedi perdão a ele. E foi cessado aí um processo de obsessão. Então Jesus recomenda que a gente nem crie o processo. Não saireis de lá da prisão, a prisão aqui significando as reencarnações, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, quando fala que até o último centavo será pago, na linguagem da Bíblia está o último ceitil, quer dizer o seguinte: enquanto a gente não tiver totalmente limpo, livre de sentimentos ruins contra ninguém, a gente vai continuar reencarnando em processos de aprendizado, muitas vezes difíceis. Aí muita gente pode pensar: eu não tenho inimigo. Não, eu não tenho um problema com ninguém, graças a Deus. A gente não sabe o que está dormindo no nosso inconsciente. A gente não sabe o que está registrado no nosso perispírito de vidas passadas. Então comece a trabalhar para que seja uma pessoa que perdoa. Não perdoar fulano, cicrano ou beltrano. Não. Comece a se trabalhar para que você seja uma pessoa que perdoa facilmente, que liberta o outro com o erro dele, que não entra em conflito, que aí sim estaremos no nível melhor de evolução e tornando a nossa jornada mais fácil, as nossas encarnações mais leves, mais tranquila, mais voltada para o aprendizado e para o ensinamento do que para rever conflitos. Então, eu achei muito rico essa passagem, muito oportuna. Vamos compreendê-la bem. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias e até o próximo.